E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre transexualidade, aqui com a ginecologista Guxa Maia, que participa de um trabalho diretamente ligado a transexuais, já 70 usuários lá no ambulatório de Lagarto, e participa da nossa psicóloga e psicanalista, todas as segundas-feiras, aqui no Utilidade Pública, falando sobre comportamento. Meninas, antes da gente seguir com os alertas da questão dos riscos da automedicação, quando a gente está falando de hormônios para os transexuais, que é, de fato, bastante comum, eu queria só a gente concluir uma coisa, um fio que ficou solto aqui no primeiro bloco. A repressão em casa, a não aceitação. Então, a priori, a família fica desconcertada, no mínimo, com toda essa questão. A criança não sabe, nós estamos falando dos transexuais, certo? Então, a criança expõe uma necessidade, não é uma vontade, é uma necessidade. Então, ela traz no discurso precocemente que ela não se enquadra. Não é uma brincadeira de usar roupas do sexo oposto. Brinquedos, vamos deixar bem claro aqui, que brinquedo não tem sexo. Nem brinquedo, nem cor. Não, nem cor. Nada disso, né? Então, você pode deixar a criança se expressar livremente e brincar com o que ela quiser, mas ela vai trazer no discurso dela, de uma forma extremamente clara, que ela quer ser do sexo oposto. Ela vai dizer, eu sou uma menina, ou eu sou um menino, porque ela está identificada neurologicamente com aquele outro sexo. Então, primeiro, as pessoas precisam conhecer. Eu diria às famílias que elas busquem ajuda no sentido não da patologia, mas de entender o que está acontecendo. Até para saber como lidar com isso e lidar da forma mais natural. Com essa culpa. Uma orientação de saber no dia a dia. Porque é complexo. Se dissermos que não é, né? Tem uma fala, num dos diversos vídeos que eu assisti, que a mãe diz assim, e o que é que eu faço com a minha filha que eu tive, criei como uma princesa, ela continua viva e eu tenho que tê-la como morta. Então, assim, todo mundo precisa de uma ajuda, mas também a pessoa trans precisa de respeito e precisa de acolhimento acima de tudo. Porque Patrícia falou uma coisa muito certa, não é porque ela gosta do rosa ou do azul ou porque ela gosta de uma bola. Ela procura sempre brincar com pessoas do sexo que ela se percebe. Então, o menino está sempre com as meninas, ele gosta daquele universo, mas não é porque é homossexual. Não, é uma questão de que ele se sente aquela menina, entendeu? É muito mais intrínseco do que essa... É muito profundo. Você olha no espelho, você sabe que você é uma menina, por exemplo, mas você não se reconhece como aquela menina. Por isso que é um assunto que a gente precisa discutir muito, conversar muito, trazer, sim, os pais, a família para dentro dos consultórios, para que a gente possa discutir sobre isso, porque fica essas dúvidas. Ah, então, falou que quer ser menino, então a minha filha é trans. Não necessariamente, né? Começa numa fase precoce, até, aí Guxa pode falar muito melhor do que eu, existe aí um tratamento, um trabalho, não um tratamento, onde você retarda a puberdade. Isso. Para que aquele indivíduo tenha mais maturidade para definir exatamente se ele é um homossexual, se ele é um cis, se ele é transexual. Até porque isso pode, de fato, acontecer. Buxa deve estar convivendo com isso. Das pessoas, elas, por exemplo, nasce num corpo de menino, se identifica, a percepção é com as meninas, mas aquilo ali acontece por um período. Ele não necessariamente vai ter essa percepção para sempre, ou vai? Vai, se ele for uma pessoa trans, Se vai. ele for trans, Nós vai. temos uma usuária, porque veja bem, pela Organização Mundial da Saúde, a gente só pode começar a hormonização a partir dos 18 anos, tá? Então, assim, já existem alguns serviços que, com a autorização dos pais, podem antecipar, pode fazer esse retardo na puberdade, para que
pessoa tenha um pouco mais de tempo para amadurecer tudo isso, né? Porque é complexo. E a mãe desse nosso usuário foi fantástica. A filha percebeu, falou para ela e ela pediu que fosse participar lá do ambulatório de maneira informal. Ela não vai ser de maneira nenhuma hormonizada agora, porque ela está abaixo dos 18 anos, mas ela está convivendo com esse universo trans. Tanto com os usuários trans, um homem trans e a mulher trans. Ela, quando foi a primeira vez no ambulatório, ela não tinha nunca visto uma pessoa trans tão perto, só de vídeo, de internet. Então, veja que fantástico. E a mãe chega lá, conversa conosco, pede, ela passa, nós temos psicólogos, 2 psicólogos e uma pós-graduanda, que são pessoas fantásticas, né? Temos um psiquiatra. Aí fala da psiquiatria, está patologizando. Não. O corpo físico não precisa de um clínico geral. O coração não precisa de um cardiologista. O seu aparelho genital não precisa de uma ginecologista falando dele como feminino. A mente precisa de seu clínico, que é o psiquiatra. Sim, mas então é outra coisa. Opção, independe de gênero, independe da opção sexual. Psicologia, terapia, psiquiatria, isso vai caber a qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Então, assim, temos o psiquiatra, no momento que ela achar necessário, é sempre uma demanda individual, pessoal de cada usuário. Mas, assim, voltando ao tema que eu queria, assim, enfatizar. Fantástica a atitude desta mãe de trazer a sua filha para ver o mundo trans, as dificuldades, porque não são poucas, né? Mas ela vai ter um amadurecimento muito maior, acompanhado pelos ginecologistas, pelos endocrinologistas, pelos psicólogos, pelo nosso psiquiatra, doutor Murilo, que é fantástico, entendeu? Então, assim, veja como essa menina vai ter um suporte emocional por trás disso tudo. E é isso que a gente tem feito e tem divulgado o nosso ambulatório. É esse serviço que a gente presta e que a gente quer prestar para a pessoa trans e para as travestis. Tá? Mas, na prática, como ter acesso, como procurar, qual endereço, qual contato, a gente vai falar daqui a pouco. A gente precisa ir ao último intervalo do programa de hoje. A gente vai dar uma pausa e a gente volta já.